Então, eu estava falando que tem outra classe, né, de grandezas aí, que são as grandezas vetoriais, né? Depois você ainda tem, futuramente, né, quem for fazer mestrado e tal aí, tem as grandezas tensoriais, né? E depois tem os espinores também, mas a gente vai só até vetores. Então, um vetor, ele é um segmento orientado, né? Então, ele tem um comprimento, ele tem que o comprimento dele a gente chama também de módulo ou intensidade, né? Que seria o valor dele, né? Então, por exemplo, se eu falar para você que eu estou empurrando uma caixa com uma força de 2 newtons para a direita, né? Então, significa que o módulo do meu vetor é 2 newtons, né? A intensidade do meu vetor é 2 newtons. Bom, aí você tem também a direção, né, e o sentido. A direção, o pessoal confunde muito isso aí. A direção é se o vetor é horizontal, se ele é vertical, né? Se ele tem alguma outra direção, né? Horizontal, vertical, ou se ele está perpendicular à página, né? Como se fosse alguma coisa que atravessasse a folha de papel, né? E o sentido é de onde para onde ele está indo. Porque ele pode ter direção horizontal e está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Por exemplo, né? Ou então ele pode ter direção vertical e o sentido dele ser de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então, o vetor ele precisa ser caracterizado por três informações. Isso torna, né, as grandezas vetoriais, né, mais complicadinho, um pouco mais complicadas do que as grandezas escalares, né? Sempre que você tem um problema que precisa de uma análise vetorial, esse problema te dá mais trabalho do que um problema que precisa apenas de uma análise escalar ali, né? Só saber o número e pronto. Algumas operações aí que a gente pode fazer com o vetor, né? A gente pode decompor ele em alguma direção. Por exemplo, aqui eu tenho o vetor u, e esse vetor u aí, né, ele tem, ó, uma direção que não é nem horizontal e nem é vertical, né? Ele tem ele é diagonal ali. Então, se eu quiser, eu posso também, né, se for interessante para mim, eu posso decompor ele, né, em outras direções, achar a projeção horizontal dele aqui, né, e a projeção vertical também. Então, eu posso escrever ele como uma soma de duas projeções, uma na horizontal e outra na vertical, como se fosse um degrau de uma escada, né? Você tem um tanto para a direita e um tanto para cima. Isso resulta num tanto em diagonal. A decomposição dele é feita usando trigonometria, né? Cossenos e senos, né? Você pode usar a trigonometria para fazer esse tipo de decomposição aí. Mais para frente a gente vai entender por que isso é importante, né? Depois vai ser muito importante saber fazer isso aí, vai usar bastante. Existe uma coisa também chamada de versor, né? O versor ele dá para você em qual eixo, né? E qual é o sentido que aquele vetor ele está ou a componente daquele vetor está. Ele também forma, né, a base do chamado R2, né, que é esse espaço aqui, né, que a gente, quem está fazendo álgebra linear ou já fez, sabe, né, o espaço vetorial, né. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando em duas dimensões, que é chamado de R2, né, isso aqui x e y. Eu posso estar trabalhando em R3, né, que é o x, y e z, ou outros espaços também, né. Em álgebra linear, você tem N espaços, né? Aqui na física, a gente tem três espaços possíveis, né? Ou eu ando numa linha, ou eu ando num plano, ou eu ando num espaço, né? Quem vai dizer, né, quais são as dimensões que esse vetor tem são os versores, porque eles são, vamos dizer assim, vetores pequenos, né, unitários, né? Só medem, o módulo deles é 1, e eles estão contidos aí nas direções x, y e z. Então, aqui um exemplo, né? O vetor u, por exemplo, ele pode ser escrito como um valor vezes um versor que está na direção x, mais um valor vezes um versor que está na direção y. Então, ele tem x na direção... x aqui é um valor arbitrário, né? Ele tem tantos aí na direção horizontal e tem tantos na direção vertical. Então, ele te dá aí quanto que esses vetores têm em cada direção.
Isso é chamado de versor, né? Posso ter também em 3 dimensões, né? Um vetor que tem também um outro valor na direção z. Então, ele está contido em R3 aí, esse vetor, né? Como esse caso aqui, né? Então, ele tem tanto para x, tanto para y e tanto para z. Eu posso encontrar o módulo de um vetor fazendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu pego o tanto que ele tem em x, elevo ao quadrado. Pego o tanto que ele tem em y, elevo ao quadrado. Pego o tanto que ele tem em z, elevo ao quadrado e somo tudo e tiro a raiz disso tudo. Isso é análogo a você fazer o teorema de Pitágoras, né? Lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Isso é o análogo de lá, né? Só que agora em 3 dimensões aqui, né? Então, você pode encontrar aí o tamanho do vetor, né? Uma distância, um módulo dele, né? Magnitude, intensidade dele, né? Eu posso também somar 2 vetores, né? Aí existe 3 regras aí, né, para você somar. Existe a regra do triângulo, que é quando você pega cada vetor, né, e vai conectando, né? Isso é geometricamente falando, né? Isso aqui não é analiticamente falando. Geometricamente falando, eu pego o primeiro vetor aqui, aí conecto o segundo nele, vou fazendo, se tivesse mais aqui, eu ia conectando no outro, e no final, quando terminei de conectar todos eles, eu pego o início do primeiro e ligo no final do último, né? Esse é o vetor soma. Existe a regra do polígono, né, que basicamente é a mesma ideia, só que com mais vetores. E existe a regra do paralelogramo, né, que é você conectar os vetores pelas suas origens, né? Então, eu tenho o vetor U, em vez de eu pegar o vetor V e conectar ele lá no final do vetor U, eu vou conectar na origem do vetor U, né? É diferente do que foi feito aqui na regra do triângulo. É conectado na extremidade, aqui é conectado na origem. E aí, como é que fica a soma? Você vai projetar, ó, fazer paralelas, né? Faz uma paralela a esse vetor aqui, faz uma paralela a esse vetor aqui, né? E na interseção deles está a extremidade do vetor soma. Tá? Isso aí é geometricamente, né? Se eu quiser somar analiticamente, eu posso também, é até mais fácil. Eu vou pegar a coordenada dos vetores e vou somar. Ó. Pego a primeira coordenada, né? Qual que é a primeira coordenada do vetor? É aquela que acompanha o versor I. Então, no caso aqui é x1. Qual que é a primeira coordenada do outro vetor? x2. Eu pego e somo isso aqui direto. Pego x1 mais x2. Ó. x1 mais x2. Isso forma a primeira coordenada do vetor soma. Depois, eu pego a primeira coordenada, eu pego a segunda coordenada do primeiro vetor, né? Que é a que acompanha o versor J. Faço a mesma coisa, ó. Fica y1 mais y2 na direção J. E depois eu pego a terceira coordenada do primeiro vetor com a terceira coordenada do segundo vetor, z1 mais z2, vezes o versor K, né? Que é o versor que está contido no eixo Z. Subtrair é o mesmo procedimento, né? Você só vai trocar o sinal ali, em vez de mais, você vai fazer menos, né? Não tem mistério, é a mesma coisa. Você pode multiplicar o vetor por um escalar, né? Por um número, né? E isso é feito de forma simples. Você pega cada coordenada e multiplica por esse número. Então, se eu quiser fazer um número qualquer vezes o vetor, eu vou pegar esse número qualquer e vou multiplicar pela primeira coordenada. Depois eu vou pegar esse número qualquer, vou multiplicar pela segunda coordenada. Depois eu vou pegar esse número e vou multiplicar pela terceira coordenada. Então, cada coordenada do vetor multiplicação vai ter esse número aparecendo ali, né? Ele vai ser distribuído ali em todas as coordenadas do vetor, né? Diferente do produto escalar, que já é uma operação diferente, né? Outra operação aí, essa sim já é mais avançada, né? E vai ser muito útil para a gente em vários momentos aqui dessa física, é o produto escalar, né? O produto escalar na prática é o seguinte, é você multiplicar o módulo de um vetor
pela projeção do outro vetor na direção do primeiro. É como se você pegasse, você tem dois vetores, um para cada direção, você falasse assim, eu quero saber quanto que é a projeção desse primeiro vetor aqui, multiplicada pelo outro vetor, pelo módulo do outro vetor. Então, é isso que você faz. Você, por exemplo, aqui, né, o produto escalar entre U e V. Você vai pegar, vai projetar o V na direção do U e depois vai multiplicar pelo módulo do U. Isso é muito utilizado quando a gente está trabalhando, por exemplo, quando a gente está querendo encontrar o valor do trabalho, de uma força, né? Quando você está estudando, por exemplo, problemas de rotação, essas coisas assim. Aí é bastante útil saber isso, a gente vai usar bastante aqui. Isso aqui, né, é uma das formas de você calcular, mas existe a forma analítica também, né? Que é você pegar cada coordenada e multiplicar. Ó. O produto escalar, ele te dá como, o nome escalar é porque ele te dá como resultado um número, né? Ele não te dá como resultado um vetor, como é o caso do produto de um escalar por um vetor, né, que eu falei anteriormente. O produto escalar ele te dá apenas um número, sem direção e sem sentido, né? Então, você pode também, uma das maneiras de você calcular é você pegar a primeira coordenada a primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor, multiplicar elas, depois a segunda do primeiro com a segunda do segundo, depois a terceira do primeiro com a terceira do segundo, né? Faz essas multiplicações e depois soma o resultado todo, pega e soma tudo que você obter. Então, você não vai sair com um vetor disso, você vai sair com um número, tá? Vai sair com um número. Diferente de um produto vetorial. Produto vetorial, sim, aí você vai sair com um vetor disso aí, né? Um produto vetorial, né? O raciocínio aí para você calcular o módulo dele, quase o mesmo do anterior, exceto porque você não usa o cosseno, você usa o seno para calcular o módulo dele, né? Mas o restante aqui é igual. Ele é sempre perpendicular, né, ao plano que contém os outros dois vetores, os vetores que você está multiplicando. Né? Então, esse vetor resultado aí, ele vai ser sempre perpendicular. Agora, o sentido, né, aí vai depender da combinação que você fizer. Porque se você multiplicar, se você fizer o produto vetorial de U por V, o resultado é diferente de se você fizer o produto vetorial de V por U. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado. Para você saber o sentido, existe a regra da mão esquerda e existe a regra da mão direita, né? Eu peguei aqui a regra da mão esquerda, né? Que quando você aponta, se eu estou fazendo o produto U e V, eu vou usar o dedo médio e o dedo indicador. O dedo médio aponta para o vetor U e o dedo indicador aponta para o vetor V. Se eu estiver fazendo o produto vetorial V por U, aí é o contrário, né?